Opa, e aí pessoal, beleza? Olha só, hoje eu passei aqui para deixar aquela dica muito especial e já dar aquela explicação acerca da tonalidade de uma sala. Fizemos uma publicação aqui na nossa fanpage e surgiu várias perguntas, várias dúvidas aí de muitos profissionais. E eu resolvi gravar esse vídeo para estar colaborando com todos vocês. Espero que eu possa estar ajudando. Bom, vamos lá. Uma das dúvidas que eu vi lá, a primeira na verdade, que tonalidade é essa que todo mundo fala? Na verdade, que tonalidade é essa? Que cor é essa? Uma sala. A segunda dúvida, qual é a altura de tom que se enquadra uma sala? Terceira dúvida, como fazer para alcançar a cor uma sala? Bom, pessoal, vou responder essas três perguntas aqui, tá bom? Vou tentar esclarecer da melhor forma possível e se surgir algumas dúvidas, a gente vai conversando aí nos comentários, beleza? Pronto, vamos lá. Primeira pergunta. Que cor é essa? Uma sala. Que cor é essa? Uma sala. Que todo mundo fala. É o seguinte, uma sala é um estilo de cor vermelho que, a depender do gosto do profissional com a cliente, ela pode ser criado. Por quê? Porque uma sala ele pode ser um vermelho violine, ele pode ser um vermelho púrpura, ele pode ser um vermelho magento, ele pode ser um vermelho mate, ele pode ser um vermelho marrom, ele pode ser um vermelho arroxeado e assim sucessivamente. Você começa a entender que uma sala ele não tem uma definição de cor, mas ele tem o que? Ele tem um jogo de cores, na verdade. Ele tem um jogo de cores, porque você vai ver uma sala mais marrom, uma sala mate, você vai ver uma sala mais vermelho, você vai ver uma sala mais roxo, você vai ver uma sala mais violine, você vai ver uma sala mais magento, né? E assim sucessivamente, porque tudo vai depender da altura de tom que se enquadra uma sala. Então é exatamente isso. O que é a cor uma sala? Ele é um estilo de cor vermelho, tá bom? Aí a depender do gosto do profissional com a cliente, será definido exatamente qual o reflexo e a nuance e o reflexo que será usado. Vamos para a segunda dúvida. Qual é a altura de tom que se enquadra uma sala? Bom, não existe uma altura de tom específica, desde quando o profissional converse ali exatamente com o cliente e possam estar definindo isso. Por quê? Uma sala ele pode começar a partir de um tom 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos ter 5 alturas de tons diferentes. Por quê? Se eu tenho um tom, uma sala na altura de tom 4, eu tenho um tom, uma sala, só que porém fechado. Ou seja, no escuro, à noite, na luz da noite, não vai ter tanto reflexo assim. Mas durante o dia, na luz do sol, o reflexo ele será notório. Na altura de tom 5, também vai ser um tom, uma sala fechado. Porque existe colorações aí com altura de tom e que também são lindos, não é isso? Então vamos lá. Se eu tenho uma sala na altura de tom 6, pronto, é um loiro escuro. Quando eu faço uma sala na altura de tom 6, eu passo a ter uma sala mais aberta. Se eu faço uma sala na altura de tom 7, eu passo a ter uma sala mais aberta, um reflexo mais aberto, uma cor mais vibrante, uma cor mais intensa, ok? Se eu faço uma sala na altura de tom 8, eu vou ter uma sala mais aberta ainda. E aí tudo vai depender do gosto da cliente com o profissional, ok? Então, para ter uma altura de tom específica, tudo vai depender do gosto da cliente junto com o profissional. Terceira dúvida, como fazer para alcançar a tonalidade de uma sala? Olha só, pessoal, tudo vai depender da somatória de 3 fatores. Primeiro, fundo de clareamento do cabelo. Segundo, coloração a ser usada, misturas. Terceiro, oxidante a ser usado. Por quê? Cada fundo de clareamento vai revelar uma cor diferente. E com isso você irá controlar com o percentual do peróxido de hidrogênio. Como isso, Robson? Ou seja, se eu tenho um cabelo que está com fundo de clareamento muito fechado, ou seja, está no 3 ou 4, e a minha cliente ela quer uma sala na altura de tom 6, quantos tons eu terei que abrir? Vamos lá. 3, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 4 tons. Qual é o oxidante que abre 4 tons? Se eu usar um oxidante de volumagem 20, independente da coloração, se eu usar um oxidante de volumagem 20, jamais vou chegar no tom que a minha cliente quer, não é verdade? Então, para isso eu preciso conhecer exatamente como funciona essa questão do percentual de peróxido de hidrogênio. 10, 20, 30 e 40. 10 volumagem não abre tom, tá bom? Não abre tom, só revela. Não abre tom, ele só revela tom. 20 volumagem, ele vai abrir de 1 a 1,5
tom, ok? 30 volumagem ele vai abrir de 2 a 2,5 tons. 30 volumagem ele vai abrir de 3 a 3,5 tons. Não vai abrir mais do que isso. Não adianta dar continuidade, não adianta deixar mais tempo, não vai abrir mais do que isso, tá bom? Porque todo produto ele tem uma ação. Todo produto ele tem um tempo de ação, então não vai adiantar você dar continuidade, deixar um pouco mais de tempo na intenção de abrir. O que vai acontecer? Ele vai continuar consumindo ali, limpando a sua nuance, o seu reflexo e a própria cor, ele acaba aqui perdendo o brilho, então tem que tirar dentro do tempo. Pronto, falamos de oxidante, percentual de peróxido de hidrogênio. Agora vamos falar sobre coloração. Por que sobre coloração? Porque é o terceiro fator que é muito importante para alcançar a tonalidade perfeita. Onde se enquadra a tonalidade marsala? Bom, se enquadra dentro dos vermelhos e se enquadra dentro dos azuis, tá bom? Se enquadra dentro dos vermelhos e se enquadra dentro dos azuis. Quando o fundo de clareamento do cabelo é revelado, ele vai ser revelado o quê? Acobreado ou dourado, ok? Acobreado ou dourado. Então, quando se mistura dourado com azul e com vermelho, dá uma cor neutra, e essa cor neutra será marrom. Então esse marsala ele pode ser um marsala mais frio, ele pode ser um marsala médio, ou ele pode ser um marsala mais quente, beleza? Então vamos lá. Qual é o marsala que a tua cliente quer? Ela quer um marsala mais aberto, aquele marsala que você olha assim, poxa, ele tá vermelho, só que ele tá tão roxo que nem parece ser vermelho mais, mas parece ser mais roxo. Eu tenho que usar uma intensidade de cor roxa, e essa intensidade de cor roxa vai me levar sempre para buscar uma cor mais roxa do que vermelho, e essa intensidade ela tem que ter duas numerações de cor irisada, ou seja, qual é a altura de tom que a sua cliente quer? É no 6? Usa sempre um tom acima, usa o 7 e aplica no cabelo. Agora esse 7 ele tem que ser um 7.22, não tem o 7.22? Você faz a seguinte mistura. Você usa para cada 60 gramas de coloração, você vai fazer assim, você vai usar 1/4 dividido entre nuance e reflexo. Então vai dar 15 gramas de reflexo e nuance. Nuance e reflexo. Então se eu quero nuance e reflexo apenas de um cor só, eu vou usar exatamente 15 gramas da minha nuance e reflexo, tá bom? Que será o irisado. Se eu vou usar uma coloração de número 7, pronto, eu posso usar um 7.2 e depois vou intensificar. Porque se eu quero uma cor irisada, eu tenho sempre que buscar a minha cor, a minha preparação como uma cor sempre irisada. Ah, Robson, mas eu não tenho aqui no meu salão a coloração 7.2. O que eu devo fazer? Usar o 7, não tem problema. Usar o 7. E você vai adicionar 15 gramas de cor irisada. E qual é essa cor irisada? Pigmentos, mix, roxo e violeta, tá bom? Intensificador de roxo, violeta, ok? De irisado. Aí você vai colocar 15 gramas para 60. Se você vai usar 30, você usa 7,5 gramas de intensificador roxo. Próxima cor. Eu uso, se eu tenho vermelho no meu marsala, eu passo a usar o vermelho também. E aí eu tenho que usar dentro da mesma altura de tom. Se eu usei o 7.22, eu posso usar o 7.66, tá ok? 7.66, eu juntei 7.22 com 7.66, ele vai dar exatamente uma marsala, um vermelho violine. Ele vai dar um vermelho mais aberto, uma marsala mais aberta. Então você vai fazer sim uma tonalidade marsala perfeita na sua cliente. Um beijo, espero ter colaborado com todos vocês.